Os milagres incríveis do profeta Elias, revelações divinas, transformações e redenção sagrada. No terceiro ano de Joaquim, a terra de Israel estava fervendo em seca, um juízo de Deus sobre o povo que havia se afastado de sua aliança, entregando-se à idolatria de Baal. O profeta Elias, servo fiel do Senhor, sentia o peso dessa realidade terrível em seu coração. Sua missão era urgente e clara: restaurar a adoração ao Deus verdadeiro em um tempo onde a lama da desobediência cobria o coração da nação. Após receber a ordem do Senhor para se esconder, Elias seguiu para o ribeiro de Querite. Ali, no isolamento da natureza, encontrou refúgio e sustento. Corvos traziam pão e carne para alimentá-lo, enquanto a água do ribeiro fluía fresca, quebrando a opressão da seca que assolava a terra. Mas como as correntes do rio, a tranquilidade de Elias era efêmera. Com os dias passando, as águas começaram a secar, e o profeta logo se deparou com a urgência de uma nova direção. O Senhor então o guiou até Sarepta, uma cidade estrangeira e pagã, longe das terras israelitas. Ao chegar, avistou uma viúva recolhendo gravetos, o semblante marcado pela luta pela sobrevivência. Elias se aproximou e, ao ouvir a sombria confissão da mulher de sua última refeição secamente contada, pôde perceber a profundidade do desespero. Com fé corajosa, declarou que o pote de farinha e o cântaro de óleo não se esgotariam. A mulher hesitou, sua esperança quase extinguida, mas ao final decidiu obedecer às palavras do profeta. Um milagre se desenrolou diante de seus olhos, cada dia trouxe um novo renovo, e a farinha e o óleo se multiplicaram, saciando a fome da viúva e de seu filho. A vida, que antes parecia perdida, estava agora repleta de esperança. Contudo, como as nuvens que ameaçam a tempestade, a alegria logo deu lugar ao medo. O filho da viúva adoeceu e, tragicamente, morreu, uma sombra de desespero se espalhando sobre a casa. Devastada, a mulher lamentou, questionando Elias sobre essa tragédia. O coração de Elias ficou pesado, mas ele não se desviou da sua responsabilidade. Levou o menino em seus braços, em fervente súplica ao Senhor, clamou pela restauração de sua vida. O inesperado aconteceu. A vida retornou ao corpo do menino, e a viúva viu a manifestação tangível do amor de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A vitória de Elias em Sarepta foi um prelúdio para o confronto decisivo que viria no Monte Carmelo. A nação estava dividida, claudicando entre dois senhores. O profeta, como porta-voz de Deus, se levantou para desafiar os profetas de Baal, clamando pela restauração da fé perdida. Quando o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício preparado, o coração de Elias pulsava em um fervor sagrado. A nação teve a chance de voltar a reconhecer o Deus verdadeiro. Contudo, apesar da glória resplandecente naquele momento, as sombras do medo ainda perseguiam Elias. A rainha Jezabel, ao ouvir sobre a vitória do profeta, lançou um aviso mortal que o fez fugir novamente. E em sua solidão, no sopro da tempestade, buscou a face do Senhor. Assim, quando a chuva finalmente caiu após anos de seca, não apenas a terra foi restaurada, mas um compromisso renovado com Deus também se fez latente. O eco da palavra profética reverberava em seu íntimo. Estaria Israel pronto para reconhecer o Deus verdadeiro? Com os olhos fixos na montanha. Distante, Elias, firme em sua fé, se preparava para enfrentar o que viria, ciente de que a história de transformação e redenção estava longe de terminar. Elias estava agora em sua jornada, o peso da responsabilidade que carregava se tornava mais intenso a cada passo que dava. A chuva caíra como um sinal da compaixão de Deus, mas em seu coração ainda havia tormento. Sabia que mesmo com a vitória sobre os profetas de Baal e a restauração da chuva, o desafio ainda não terminara.
O clamor da nação por verdade e justiça ainda ecoava nas montanhas e nos vales de Israel. Certa manhã, ele decidiu voltar para o Monte Carmelo, o lugar onde o céu grisalho havia testemunhado a glória de Deus. Ao chegar, Elias se sentou em uma pedra fria, refletindo sobre o que havia realizado. Foi um momento de adoração silenciosa, mas logo os ecos da batalha ainda não resolvida se tornaram claros em sua mente. A grande rainha Jezabel continuava a disseminar a corrupção por toda a terra, e o remanescente fiel estava em crise. Então, o Senhor sussurrou ao seu coração: Elias, volta a enfrentar a rainha. Você não está sozinho. A história de Israel está entrelaçada em meu plano eterno. Revestido de coragem divina, Elias regressou a Jezreel. Ao entrar na cidade, notou que o pavor de Jezabel já havia se espalhado. A influência dela se tornará um manto que cobria o povo, levando muitos a questionar sua fé. Os olhos dos israelitas estavam confusos, como um mar agitado sem direção. Mas Elias não hesitou. Preparou-se para enfrentar o escárnio daquela que se disfarçava como rainha, mas que somente gerava morte e trevas. Chegando ao palácio, ouviu risos e músicas que celebravam os ídolos, um espetáculo que conduzia ao desprezo pela adoração do Deus dos céus. A presença de Elias era como um relâmpago que interrompe o céu noturno. Com um semblante sereno, ele chamou por Jezabel, sua voz imponente reverberando nas paredes de mármore. Rainha, venho em nome do Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. O fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. O povo agora deve decidir, a quem servirão? A Deus ou a Baal? Sua declaração cortou a atmosfera como uma espada afiada, revelando a batalha de lealdades em seus corações. Jezabel, envolta em sua vaidade, encarou o profeta. Seu olhar era uma tempestade cheia de malignidade. Elias, você não vê o que é verdadeiro? Meu domínio é absoluto, e você é um incômodo que deve ser silenciado. As palavras dela eram como flechas, mas não atingiram o coração do profeta. Em seu espírito, ele sabia que a verdade de Deus sempre prevaleceria. As palavras de Elias plantaram uma semente de dúvida no público que se aglomerava, e um murmúrio de temor começou a surgir entre eles. Até mesmo os que adoravam Baal começaram a repensar. Saíram de suas moradas, a dúvida treinando suas mentes, questionando o que era verdadeiro e o que era naufrágio. Mas Jezabel, em fúria, fez uma promessa de morte contra o profeta. Uma sombra densa cobriu o palácio e o coração de Elias. Ele sabia que seria mais um movimento em uma luta interminável. Quem crê em mim, não teme a morte, eu sou a luz e a vida. Foi a voz interior que o guiou enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Os dias seguintes seriam críticos para a nação. O confronto entre Elias e Jezabel se desenrolaria como uma tempestade se formando no horizonte, ameaçando tudo em seu caminho. A coragem espiritual de Elias estava prestes a ser testada novamente, mas ele não tinha consciência do plano soberano de Deus, que se desenrolava para trazer grande libertação e, ao mesmo tempo, desafios avassaladores. Enquanto isso, em secreto, o Senhor preparava um remanescente ainda maior, uma nova geração que se levantaria para restaurar a verdadeira adoração. E assim, em meio a essa batalha, um novo sussurro de esperança fluía entre o povo, aguçando as expectativas. Uma nova aliança se aproxima, e a glória do Senhor será revelada, mesmo em meio à escuridão. Elias se retirou do palácio, a fúria de Jezabel como uma sombra perseguidora. O som dos gritos e zombarias ecoava atrás dele, mas sua mente estava mergulhada em algo mais profundo. A determinação crescia em seu peito. Ele sabia que a batalha recém começara e que o Senhor estava prestes a agir. Nos dias que se seguiram, o profeta buscou refúgio em um átrio solene das oliveiras, longe dos olhares curiosos e da traição que permeava a cidade. Ele se pôs em oração, clamando ao Deus de Israel por sabedoria e intervenção. As palavras de seu predecessor, Moisés, ressoavam em sua mente: diga a eles que eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Elias sabia que aquele mesmo Deus, que se revelara a Moisés, ainda estava ativo, disposto a transformar a nação. Enquanto ele se dedicava a essa busca, Jezabel intensificava seu plano maligno. Seus oficiais foram enviados em busca de Elias, espalhando abultos noticiários como fogo nas palhas secas.
Aquela que se intitulava Rainha desejava silenciar a voz de Deus. Mas em cada ruga de seu plano, o Senhor esculpia um caminho para a verdade prevalecer. E se discernia em todo Israel a expectativa de um milagre. Num momento de revelação, o Senhor falou a Elias novamente, não através de ventos ou terremotos, mas em um suave sussurro: permaneça firme, pois restituirei a pureza de meu povo. Com isso, Elias começou a se lembrar dos que haviam permanecido fiéis, os que não se dobraram a Baal. Levante-se e unja Elia, filho de Safate, de Abel-Meleque, para ser profeta em seu lugar. 1 Reis 19:16, foi o comando que ecoou em seu espírito. O Senhor estava pronto para estabelecer um novo ciclo de líderes, preparando o terreno para uma redenção maior. Revestido dessa missão divina, Elias partiu. Em seu caminho, ele encontrou uma pequena aldeia à beira do caminho onde um grupo armado de israelitas discutia em voz baixa. Ao se aproximar, viu que falavam do medo que a rainha instaurara e do desejo de mudança que começava a emergir. Contudo, a dúvida ainda estava presa nos corações do povo. Escutem, filhos de Israel! Gritou Elias. Não temam a ira de Jezabel. O Deus dos exércitos é nosso refúgio e fortaleza. É tempo de clamar por sua ajuda e se arrepender, é a hora de defrontar a escuridão com a luz da verdade. As palavras de Elias tocaram as almas oprimidas. Uma jovem, com um rosto marcado pela tristeza, levantou a mão e perguntou: Profeta, como podemos ser libertos de Jezabel? Como é possível que um Deus tão poderoso se lembre de nós, em meio a tanta opressão? Elias olhou para ela, seus olhos aflitos transbordando compaixão. O Senhor está levantando um novo remanescente. Levantem-se e ajudem a trazer de volta a verdadeira adoração. A proteção divina não falta ao que crê e se volta para ele de todo o coração. Uma marginalização crescia entre a nação, o remanescente começou a se reunir. Elias os orientou com os estatutos e mandamentos, relembrando-os das promessas passadas. A esperança resplandeceu enquanto algumas vozes se uniam com fervor, libertando-se da negligência e do temor introduzido pela rainha. Elias, agora consciente da resposta divina que se desenrolava, entendeu que as linhas de batalha estavam sendo redesenhadas. Ele e seu novo grupo de seguidores poderiam ser o início de uma revolução espiritual que alteraria não apenas a liderança de Israel, mas sua própria essência. Enquanto isso, o espírito de Jezabel pairava sobre a cidade, mas o plano soberano de Deus se manifestava com força. Em dinâmicas ocultas, novos profetas se levantariam, e aqueles que ainda eram leais a Deus floresceriam em meio à perseguição. Uma profecia se aproximava, capaz de restaurar o altar do Senhor e fazer sua glória resplandecer sobre a terra. Elias, prepare-se, pois um rompimento está prestes a ocorrer, e o que agora parece impossível se tornará realidade em um abrir e fechar de olhos. O Senhor sussurrou mais uma vez, mas desta vez a esperança pairou no ar, como o perfume doce das flores que renascem na primavera. E assim, em meio a essa tempestade de incertezas, o filho da promessa se aproximava, preparando o caminho para um amanhecer glorioso, onde uma nova aliança de cura e restauração se levantaria. Elias não demorou a seguir seu caminho designado. Ele partiu do local onde o povo se reunirá, levando consigo um fervor sagrado. Em seu coração pulsava a certeza de que estava na vanguarda de algo monumental. Ele caminhou por campos de trigo dourados onde o vento soprava gentilmente, como se as colheitas também clamassem ao Senhor pela salvação de seu povo. Enquanto seguia, o profeta pôde sentir a tensão crescente que envolvia Israel. Em uma ladeira, avistou um grupo de sacerdotes que se afastava rapidamente de uma fogueira que sibilava, suas expressões mostravam medo e confusão. Ao se aproximar, ouviu fragmentos de conversas inquietas. Jezabel está furiosa. A rainha está à procura de Elias, e quem se atrever a defendê-lo estará em perigo. Sem hesitar, Elias ergueu a voz, firme e resoluta: temem mais a rainha do que ao Senhor dos exércitos. Não se esqueçam das maravilhas que ele realizou no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Reúnam-se sob sua bandeira e serão protegidos. À medida que proferia suas palavras, já não eram apenas ecos de esperança, mas um eco de convocação ao arrependimento. O grupo hesitou, mas ao olhar em seus olhos, Elias viu o desejo de um futuro diferente.
Um dos sacerdotes, chamado Obadias, deu um passo à frente. Profeta, eu tenho mantido ocultos 100 profetas do Senhor. Jezabel os busca para eliminá-los. Se você nos unir, poderemos resistir a esse mal. Elias sentiu a presença divina os envolvendo, inspirando coragem em meio ao medo. Juntamente com os que são fiéis, devemos trabalhar para restaurar o altar do Senhor, um sinal do seu pacto com nosso povo. Preparem-se, pois nesta batalha a unidade será nossa força. A reunião cresceu em fervor, com cada um prometendo defender o sagrado e lutar contra as trevas que ameaçavam absorver Israel. Contudo, a sombra de Jezabel ainda pairava sobre a terra. A rainha, ao saber da rebelião que começava a surgir sob o comando de Elias, decidiu agir. Com malícia, ela convocou seus profetas falsos e líderes de Baal, tornando-se uma tempestade pronta para destruir qualquer sinal de rebelião. Enquanto isso, Elias buscou a direção divina, e o Senhor respondeu: atrai Jezabel para o Monte Carmelo. Ali, eu revelarei meu poder a ela e a todos os israelitas que se afastaram de mim. Certa manhã, sob um céu limpo, Elias convocou a nação. Reúna todo Israel, e que sejam trazidos os 450 profetas de Baal. Um desafio de fé nos aguarda. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, então a ele sigam. A multidão se agitou em dúvida e expectativa. Mesmo entre os hesitantes, uma emoção palpável era sentida, um clamor por liberdade, uma aspiração pela verdade. O próprio Deus estava prestes a se manifestar poderosamente. Elias subiu ao Monte Carmelo, sentindo o peso da responsabilidade e a orientação do Espírito sobre cada passo. Ele preparou um altar, reuniu os 12 pedras que representavam as tribos de Israel e, em sua alma, a aflição e a confiança eram como um cântico entrelaçados. As vozes do povo ecoavam naquela montanha, um reflexo da esperança e do anseio por resposta. O momento se aproximava, e um profundo silêncio caiu sobre todos. Olharam para o céu, e ali, nas nuvens, um sinal espiritual começava a se formar, prenunciando que a glória de Deus estava prestes a descer. E enquanto Elias erguia suas mãos em oração, um pensamento atravessou sua mente. Ó Senhor, como irá este dia se concluir? Qual será o destino de Israel após esta confrontação? O céu, por sua vez, resplandeceu com a pergunta que pairava em seu coração, e as nuvens pareciam responder com um eco de esperança. A certeza que vem do Senhor sempre acompanhará aqueles que o buscam de todo o coração. O que está prestes a acontecer mudará para sempre a face de meu povo. E assim, a batalha se aproximava, uma guerra entre luz e trevas, entre a verdade e a mentira. Afinal, quem prevaleceria? O Senhor ou Baal? Os corações estavam prontos, e o plano soberano de Deus começava a revelar-se, prometendo que as maravilhas estavam apenas começando. Elias, de pé diante do altar, sentiu a intensidade da expectativa preencher o ar. O sol brilhava intensamente, como se o próprio Deus estivesse concentrando seus olhares sobre aquele evento decisivo. Os 450 profetas de Baal, reluzindo em suas vestes finas, estavam reunidos em um canto, a risada cínica mesclando-se ao som do vento suave. No dia de hoje, começou Elias, a voz ressoando como um trovão nas montanhas, testaremos a veracidade das nossas crenças. Que cada um faça a sua escolha. O único Deus verdadeiro se manifestará, trazendo resposta ao seu povo. Os profetas de Baal, confiantes em seu falso Deus, levantaram as mãos ao céu e clamaram com fervor. Ó Baal, ouve-nos! Gritaram eles, dançando e pulando ao redor de seu altar. O sol começou a se inclinar no horizonte, mergulhando a cena em um brilho crescente, à prova de que a natureza também se curvava à iminente manifestação divina. Elias, impassível, observava com um olhar profundo. Com um clamor sincero em seu coração, ele ergueu sua voz ao Senhor, orando: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Quando o desespero dos profetas de Baal se intensificou e seus gritos se tornaram ensurdecedores, Elias interrompeu. Você não pode ser ouvido em meio a tanto alvoroço. Talvez seu Deus esteja dormindo.
As palavras cortaram como uma lâmina, incitando a fúria dos profetas, que começaram a se ferir entre si, acreditando que a dor traria a atenção de Baal. Finalmente, quando a luz do ocaso começou a pintar o céu de um tom avermelhado, Elias se preparou para o momento culminante. Ele fez sinal ao povo para aproximar-se do altar que edificara. Venham, vejam o altar do Senhor. Preparai o sacrifício. Com as 12 pedras firmemente posicionadas, ele pediu que trouxessem água, e o povo, obedecendo a sua ordem, fez o que lhe foi solicitado encharcando o altar de tal maneira que a água jorrou pela vala que Elias havia cavado ao redor. Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que tu és o Senhor, e que voltas o coração deles para ti. A voz do profeta ecoou em firmeza, enquanto ele prostrava-se em adoração. Nesse momento, as nuvens ficaram negras, e um trovão estrondou. A tensão no ar se tornou palpável, cada coração ligado à expectativa. De repente, com um som de como um incêndio, as chamas desceram do céu, consumindo o holocausto, a madeira, as pedras e até mesmo a água que preenchia a vala. O povo caiu em seu rosto, gritando: O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus! Uma onda de transformação percorreu o coração de Israel. A esperança, que há muito tempo fora extinta sob a opressão de Jezabel, ressurgia como um lírio no deserto, e a unidade entre o povo encontrava um novo significado. Os hebreus reconheceram o poder incomparável de Deus e, juntos, clamaram pelo renascimento que o Senhor prometera. Elias, exultante no espírito, direcionou seu olhar à multidão. Agora, com a força de Deus, vamos purgar a terra da idolatria. Cada um será chamado a restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. Este é o momento de redenção. Mas, enquanto a animosidade dissipava-se e as vozes ecoavam por resgates divinos, longe do Monte Carmelo, Jezabel aceitava sua ira crescente. Predizendo uma vingança feroz, ela enviou um aviso a Elias: aos deuses me façam isto e outro tanto, se amanhã à mesma hora eu não fizer a tua vida como a vida de um deles. Nesse momento crucial, o profeta sentiu o peso do destino sobre os ombros. Qual seria a sua próxima ação? O que sucederia diante dessa poderosa e maligna rainha? A batalha espiritual não estava terminada. Com o Senhor ao seu lado, Elias se preparava para enfrentar a tempestade que ainda se aproximava. O mundo estava prestes a testemunhar que a fidelidade de Deus ainda prevaleceria, mesmo em face da ira de uma rainha. As séries de milagres estavam apenas começando, e o plano soberano de Deus se desdobrava como um tapete radiante diante de uma humanidade em busca. O que acontecerá, Senhor? Uma pergunta pairava no ar, ecoando a certeza de que o melhor ainda estava por vir. Elias, inquieto, observou a cena ao seu redor. A empolgação e a adoração do povo trouxeram certa alucinação ao seu espírito, mas o lamento da rainha Jezabel era uma sombra que não se dissipava. Ele sabia que, apesar da vitória, uma tempestade se aproximava, e o chamado para a ação não poderia ser ignorado. O Senhor havia respondido com fogo, mas o verdadeiro teste estava para começar. Naquela mesma noite, quando as estrelas começaram a brilhar sobre o Monte Carmelo, Elias se retirou para um lugar isolado, buscando a direção do Senhor. Ele se prostrou em oração, clamando com fervor: Ó Deus de Israel, a tua obra não se limita a um dia. A sua súplica encheu o céu e desceu como um perfume suave ao coração de Deus. A resposta veio em um sopro silencioso, uma sensação de paz misturada com a urgência de um novo destino. No profundo silêncio que rodeava, um pensamento emergiu em sua mente: não apenas Baal deveria ser vencido, mas os altos lugares que permeavam Israel deveriam ser purgados. Na manhã seguinte, com a alvorada romântica pintando os céus, Elias apresentou-se diante do povo. Levante-se, Israel! O Senhor nos deu vitória. Mas nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e potestades que têm escravizado nossos corações. A jornada está longe de terminar. Os corações começaram a bater mais forte entre os hebreus, e a determinação acendeu como o dia que despontava. Juntos, se dirigiram para os altos lugares. Um a um, eles começaram a derrubar os ídolos que tinham apodrecido a terra. As imagens de Baal e Azerá, que antes floresciam em prosperidade, caíam ao chão como folhas secas ao vento. Porém,
em um dos altos, quando estavam prestes a destruir um dos altares mais grandiosos, um mensageiro de Jezabel chegou com uma notícia catastrófica. A rainha manda dizer que, antes do dia terminar, ela contará suas cabeças. E a ira dela é tão grande quanto a fúria dos ventos que rugem nesse tempo. O coração de Elias, que havia pulsado com firmeza, vacilou. Ele sabia que a rainha tinha o poder de mobilizar forças sobrenaturais em busca de vingança. Era uma ameaça grave, e pela primeira vez, a incerteza do seu papel agitou sua fé. Senhor, como posso continuar diante da opressão que se aproxima? Como posso ser teu servo em face a tal ameaça? Recolhendo-se novamente em oração, ele buscava a coragem que precisava. O tempo não se compunha do que poderia ser visto, mas na força daquilo que é invisível. À medida que o céu se tornava pesado e o ar envolvia a nação em expectativa, Elias compreendeu, ele não lutava sozinho. Finalmente, a voz do Senhor ecoou em seu espírito: levanta-te, Elias. A obra que eu comecei em ti não é para um só dia. A fé de um homem pode mudar gerações. O que vês como desafio é o meio que preparei para a revelação do meu poder. Reforçado pela palavra do Senhor, Elias levantou-se em determinação. Ele se voltou para o povo e bradou: a batalha não nos pertence, mas ao Senhor dos Exércitos. Sabemos que a justiça dará a luz e que o Senhor nos guiará através da tempestade que se aproxima. Ao pronunciar essas palavras, uma nova energia se espalhou pela multidão. Eles perceberam que a luta estava apenas começando, e a verdadeira essência da aliança de Deus com seu povo seria revelada em meio à turbulência. Enquanto uma nuvem escura se formava no horizonte, Elias se virou, unindo o povo sob a promessa de que Deus não falharia. Nas profundezas do seu ser, a esperança crescia, preparando-se para o que estava por vir. O que acontecerá em seguida? Uma nova revelação divinal estava prestes a ser desdobrada, e a soberania de Deus se manifestaria de maneiras surpreendentes. Como cumprirá o Senhor sua palavra, mostrando que, mesmo na adversidade, ele é fiel? Elias estava determinado a seguir a palavra do Senhor. Ao olhar para os rostos ansiosos do povo, sentiu uma onda de esperança renovada. Sabia que a ameaça de Jezabel não era apenas uma questão terrena, era um desafio espiritual que indagava a força de sua fé. Preparem-se, Israel. O Senhor nos guiará! Gritou Elias, infundindo nas palavras uma violenta paixão. O povo, inflamado, ergueu suas vozes em um clamor unificado, invocando o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles avançaram decididamente, movendo-se em direção aos altos lugares, prontos para confrontar os ídolos que aprisionaram suas almas por tanto tempo. No caminho, um espesso silêncio pairava sobre as montanhas, como se a própria criação estivesse à espera do desdobrar da jornada. Enquanto caminhavam, Elias recordou as promessas que o Senhor fizera a seus antepassados e agradeceu. Cada passo que davam ressoava com a história de um povo escolhido, destinado à liberdade. O coração de Elias pulsava forte em sintonia com o propósito de Deus. De repente, um tremor atravessou a terra. Era um sinal? As nuvens negras se acumulavam, como que advertindo do julgamento que se aproximava. O poder de Deus não se manifesta em nossos próprios termos, murmurou o profeta. Virá como o fogo e a tempestade, mas também como a suave brisa que conforta os aflitos. Chegando àquele altar de majestosa altivez, onde as cinzas e restos de sacrifícios passados quase sussurravam as lágrimas do arrependimento, Elias se ajoelhou. Ele ergueu suas mãos em súplica. Ó Senhor, não permitas que nós voltemos ao cativeiro. Aviva nossa fé para que possamos, juntos, testemunhar a tua ação soberana. Ao seu redor, os homens e mulheres se uniram em oração fervorosa. O tempo parecia dilatar-se, a respiração se tornava pesada. O céu, antes enegrecido, iluminou-se com uma luz dourada que surgia de um raio carregado de poder. A tempestade não era mais uma simples nuvem de medo, mas uma manifestação da glória de Deus. Nesse momento, um vento violento soprou, fazendo as folhas dançarem freneticamente. Elias levantou-se, e o povo, em uníssono, proclamou: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Esse clamor ressoou como um estrondo pela natureza, e as pedras do altar começaram a tremer sob a força da devoção. Na ausência de qualquer ordenança visível, Elias sabia que a batalha estava prestes a explodir. O som distante da cordialidade se tornará uma melodia de caos, ecoando com a determinação e fé do povo em busca da restauração. Quando os ídolos começaram a ser derrubados, a terra parecia vibrar em resposta, e um murmúrio surgiu: Deus não esqueceu de nós. Entretanto, a mensagem de Jezabel ainda pairava como uma sombra sobre eles. Elias discerniu que a rainha não se contentaria com a perda de seu poder. Devemos apressar a ação, pois a vingança não tardará, declarou. Mas lembrem-se, quem pode contra nós se Deus é por nós? Que a coragem nos guie. Com um assentimento geral, os israelitas se prepararam para o momento decisivo. O próprio céu parecia vibrar em expectativa, como se em breve uma nova obra se revelaria. E assim, enquanto um trovão ressoava ao longe, Elias olhou para o horizonte. Eram risos os que surgiam? Ou ecoavam os lamentos em retaliação? Em meio a essa batalha de contrários, o Senhor entrelaçara o destino daquela nação com a força da verdade. Elias, com seu olhar firme e fé renovada, dirigiu-se ao povo: preparem-se, pois com o poder de Jeová, o amanhecer de um novo coração se aproxima. Assim, uma nova revelação estava prestes a descer sobre eles, e com essa revelação, os planos soberanos de Deus se desdobrariam, preparando o palco não apenas para a libertação, mas para algo muito mais grandioso que o próprio retorno à adoração verdadeira. A história de Israel estava prestes a ser reescrita à luz do que seria a eterna fidelidade do Senhor. Que mistério e ação divina estavam à porta! As páginas de sua jornada ainda estavam para ser completamente reveladas. Enquanto as nuvens ameaçadoras se espremiam sobre os cabeços de Elias e do povo de Israel, a atmosfera carregava o peso do que estava por vir. A tensão era palpável, como se a terra e o céu estivessem alinhados para um confronto monumental. O clamor unificado de só o Senhor é Deus reverberava nos vales, ecoando em cada canto da criação, desperta para a realidade do poder divino. Agora é o momento, Senhor! Pediu Elias, seu coração batendo ao ritmo da urgência da situação. Ele sabia que não se tratava apenas da batalha contra os ídolos de Baal, mas da erupção da verdadeira adoração no coração do povo escolhido. Com um olhar penetrante, ele convocou os israelitas a se alinharem ao seu redor. Antes de buscarmos os sinais visíveis, busquemos a profundidade de nosso arrependimento. É nesse lugar que o milagre começará. Com cada palavra, o povo começava a se lembrar das promessas feitas a seus antepassados, a história deles ressoava através dos ecos do tempo. As memórias de Moisés, que atravessara o Mar Vermelho, e de Josué, que fez as muralhas de Jericó ruírem, acenderam uma chama de coragem nas almas aflitas. Então, juntos, se ajoelharam, reconhecendo suas falhas, clamando por misericórdia. Elias, o profeta escolhido, ergueu-se diante do altar e viu uma visão grandiosa, um fogo ardente descendo do céu, mas não da forma que ele esperava. Um sussurro, como uma suave brisa, permeou o lugar, trazendo uma paz que desafiava todo entendimento. Ele entendeu que o Deus que prepara a tempestade também é o Deus que acalma as almas. Ó Senhor, por que os corações foram cauterizados? Por que a lembrança da tua bondade se apagou? Ele gritou, suplicando de coração aberto. Enquanto isso, as vozes do povo se entrelaçavam em um lamento coletivo, pedindo perdão pelos ídolos que adoraram em sua ignorância. Seu pranto foi como a primeira chave que abriu os céus. Neste clamor, uma revelação foi liberada. Uma luz resplandecente iluminou o céu, e a terra tremeu sob o poder da presença divina. Elias percebeu que, em sua busca por um Deus que se manifesta com grandeza, o Senhor demonstrava que a verdadeira transformação começa com a humildade e o arrependimento. Está feito. O Senhor não abandonará os que clamam por ele, proclamou. E no auge desse momento sublime, Jezabel, por sua vez, observava de longe, em um palácio adornado e sombrio. A fúria crescia dentro dela ao ver o povo se reunir sob o estandarte divino de Elias. Que impertinência é essa? Eles se voltarão contra mim? Ela se perguntou, seu coração pulsando com o desejo de retaliar. O veneno de sua ganância crescia,
e um plano maligno começava a se tecer em sua mente. Enquanto a luz do Senhor despontava como esperança para Israel, no horizonte vislumbres sombrios da vingança de Jezabel começavam a ganhar forma. Elias, percebendo a ameaça iminente, preparou-se para enfrentar não apenas os ídolos, mas também a feroz rainha que não permitiria a fácil desistência de seu poder. Israel. A batalha não será apenas contra os ídolos de madeira e pedra, mas contra a opressão que o inimigo implantou em nossos corações, alertou Elias, levantando sua voz em declaração de fé. Mas lembrem-se, a vitória pertence ao Senhor. E ao inferno se preparar para um contra-ataque, a mesa estava posta para uma batalha final. Com o céu por testemunha e o clamor do povo ecoando, um capítulo novo e crucial se desenrolava na história de Israel. Mas o que o Senhor tinha reservado ainda estava oculto. Que intervenção gloriosa estava prestes a manifestar-se, e qual seria o impacto na aliança entre Deus e seu povo? Os desígnios divinos ainda estavam por se revelar, e o desenlace daquela grande batalha poderia muito bem reescrever o destino de uma nação inteira. A tensão nas colinas de Carmelo se intensificou quando Elias tomou a frente, seu semblante resplandecia com a luz da convicção. O eco do clamor do povo ainda vibrava em sua mente, e ele sentiu a urgência de concluir sua missão. Hoje, saberão que o Senhor é Deus, disse, sua voz firme, ressoando como uma trombeta chamada à batalha. Os profetas de Baal, em resposta à provocação de Elias, começaram a dançar ao redor de seu altar, invocando a elusiva resposta de seu Deus. Com gritos e esforços frenéticos, clamaram por um sinal, o suor escorrendo de seus rostos e a exaustão se tornando evidente. Mas o céu permaneceu em silêncio, sua neblina espessa como uma manta cobrindo a jornada de fé da nação. Clamai em alta voz. Talvez Baal esteja meditando ou em algum tipo de viagem, Elias ironizou, sua ousadia brincando com a desoladora situação deles. O povo olhava, atônito, enquanto a batida dos corações aumentava. Era a ironia e a bravura de um homem contra a multidão, um confronto que transcenderia simplesmente o físico, era uma luta de crenças. Os profetas, cansados e derrotados, finalmente se aquietaram. A vitória parecia estar nas mãos de um só homem. Elias, inabalável em sua fé, passou a se preparar para o verdadeiro sacrifício. Construiu cuidadosamente seu altar, colocando pedras em ordem e sabendo que cada movimento contava. Do terreno e da água se levantaria um altar que falaria de uma promessa feita há muito tempo. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja conhecido hoje que tu és Deus em Israel, clamou Elias, colocando o sacrifício sobre a madeira. Ele pediu que o povo se aproximasse para ver o que estava prestes a ocorrer, o desfecho de suas orações. Entre os murmúrios de expectativa, as florestas sussurravam e as aves cessaram seu canto, como se a criação inteira aguardasse com a respiração suspensa. Para aumentar a incredulidade daquela cena, Elias ordenou que trouxessem 4 jarros cheios de água e os derramassem sobre o sacrifício. A água escorreu até o chão, formando um regato ao redor do altar. Quanto mais a minha oração estiver embebida de desafio, mais poderoso será o nosso Deus. Que não haja dúvida. Sucedendo a isso, Elias levantou suas mãos e orou. O lugar parecia tremer sob a gravidade do seu clamor. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e que o volveste para ti. Ele não pediu um sinal, mas clamou pela manifestação do poder. E, imediatamente, do céu, desceu um fogo como antes não se tinha visto, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água que estava na valeta. O povo caiu em prostração, exclamando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A reverberação em seu clamor era um poderoso eco de transformação. Era a conversão de corações endurecidos, e uma nova aliança com o Deus vivo sendo forjada diante de seus olhos. Entretanto, na escuridão do palácio, Jezabel observava com fúria crescente. A humilhação dos profetas de Baal não ficará impune, ela jurou, seus olhos apenas manchados pelos profundos remorsos de uma rainha contestada. Em seu coração, o ódio ferveu, uma tempestade prestes a explodir, prometendo vingança. Se Elias é um profeta, então que venha meu castigo. Enquanto o povo se regozijava na presença de Deus, a sombra de Jezabel se estendia, prestes a abater-se.
Uma batalha tinha terminado, mas a guerra estava apenas começando. Um emaranhado divino se desdobrava não apenas para os olhos de Israel, mas para todos os que habitam sobre a terra. Qual seria o desfecho da fúria de Jezabel? E que desígnios ainda se ocultavam na teia do plano soberano de Deus? As respostas estavam à espreita no horizonte, à espera do momento em que o mundo conheceria mais uma faceta da fidelidade de seu Criador. As páginas da história de Israel estavam prestes a ser viradas mais uma vez, e a maior luta ainda estava por vir. Elias, sentindo a presença vibrante do Senhor em seu ser, olhou para a multidão com um coração repleto de esperança e determinação. Os clamores de adoração ecoavam nas montanhas, um sinal claro da transformação que havia começado a tomar forma entre o povo de Israel. No entanto, a celebração ainda estava manchada pela sombra da fúria de Jezabel. Saber que o mesmo Deus que havia descido em fogo ainda enfrentaria a retaliação da rainha sedenta por sangue gerava uma nova tensão. Voltemos ao Senhor, que fez grandes coisas entre nós. Esta é a hora da purificação, exclamou Elias, sua voz ressoando com fervor. Ele sabia que a vitória no Monte Carmelo não era o fim, mas o início de um novo capítulo. Com os ídolos de Baal derrubados, o povo precisava ardentemente renovar seu compromisso com o Deus verdadeiro. Enquanto o povo começava a se dispersar, Elias chamou os líderes e sacerdotes que haviam permanecido fiéis. Devemos agir agora. O que a rainha não sabe é que a força de Deus se revela na obediência e na união de seu povo. Precisamos preparar o caminho para a verdadeira adoração. As palavras de Elias foram um bálsamo sobre uma nação ferida. Um grupo pequeno, mas fervoroso, se ajuntou ao redor do profeta, determinados a continuar a batalha contra a idolatria que havia permeado a terra por muito tempo. Juntos, partiram para expulsar qualquer vestígio de culto a Baal e restaurar os altares do Senhor por toda a região. Assim, sob a luz da graça divina, um chamado para a reforma espiritual começou a ecoar. Porém, em meio a esses esforços, as intenções de Jezabel se tornaram mais malignas. Sabendo da fragilidade do momento, ela enviou mensagens a todo Israel, prometendo uma recompensa a quem provasse a cabeça de Elias. A rainha não pretendia deixar que a derrota no Monte Carmelo manchasse seu poder, sua fúria logo se transformou em um plano meticuloso para eliminar o profeta. Então, que venha o abismo da ira sobre mim, Elias soube, sentindo o peso da ameaça. Mas, diante disso, não recuarei. A determinação em seu coração crescia à medida que ele se lembrava do chamado de Deus e da unção que pesava sobre seus ombros. Enquanto isso, os profetas fiéis começaram a relatar as mudanças que estavam ocorrendo entre o povo. A paixão pela verdadeira adoração florescia em cada canto sob o sol, mas a sombra de Jezabel ainda ensombrava o horizonte. No entanto, os corações começavam a se fortalecer, e uma nova esperança despontava. Uma semana após o milagre no Carmelo, as vozes de louvor reverberaram através dos campos, enquanto homens e mulheres se reuniam para adorar ao Senhor. Certa noite, em meio ao clamor e à expectativa, o Senhor falou a Elias novamente. Não temas, meu servo. A tarefa que te confiei tem um propósito maior do que imaginas. Um novo remanescente está surgindo, e através dele, farei maravilhas. Elias, com os olhos voltados para o céu estrelado, sentiu o peso de cada palavra como um chamado divino. Ele não estava apenas nesta batalha para seu próprio nome, estava vivendo um capítulo da história de redenção que Deus planejava desde a fundação do mundo. A urgência de cada decisão crescia em seu espírito. Certa manhã, ao se reunir com os líderes, Elias lançou uma visão sobre o futuro. A nossa luta não se limita a destruir ídolos. É sobre estabelecer um pacto renovado com o Senhor que vive. É hora de unir forças e preparar a nação para receber um derramar de bênçãos. Dessa maneira, o movimento começou a tomar forma. O remanescente fiel se reunia sob a liderança de Elias, prontos para confrontar não apenas Jezabel mas qualquer opressão que afastasse o povo da sua verdadeira herança. Mas nos recantos escuros do palácio, Jezabel não descansava. Uma tempestade preparava-se em seu coração, e ela começou a conspirar com seus ajudantes mais próximos, jurando que a cabeça de Elias seria um troféu que ela apresentaria ao seu Deus. Seu desejo de poder e controle era tão profundo que não aceitaria ser desafiada impunemente.
Enquanto um confronto final se aproximava, Deus, em sua soberania, preparava um novo capítulo na história de Israel. A minha fidelidade não falhará, o Senhor sussurrou a Elias, assegurando-lhe que mesmo em meio à opressão, ele estaria sempre ao lado de seu povo. Um plano glorioso começava a se desenrolar, preparando a nação não só para a libertação de Jezabel, mas para um renascimento espiritual que ecoaria através das gerações. E assim, a pergunta ressoava nos corações de Elias e de todos que escutavam: qual seria o destino final de Jezabel? E que grande intervenção divina Deus preparava para sua nação amada? A resposta estava à espreita, e uma nova aliança estava prestes a ser forjada sob o olhar atento do Criador.